Bom dia, meus amores, para quem vai fazer a tarefa pela manhã e boa tarde para quem vai fazer à tarde. Nós vamos dar início mais uma semana, pedindo a proteção de Deus, né? Pedindo que seja uma semana de muita paz, muita alegria, de muito aprendizado, né? Hoje nós vamos agora assistir nessa aula o assunto que a tia vai... que vocês vão fazer atividade no livro, tá? Então, o assunto dessa aula aqui de gramática é sobre o alfabeto. Através do alfabeto, que vocês conheceram as letras desde pequenininhos, e aí foram aprendendo a juntar as sílabas, aprendendo a formar palavras e frases, e consequentemente aprenderam a ler, né? Então, o alfabeto, vamos revisar aqui um pouquinho este conjunto de letras que foi e é tão importante na vida de uma pessoa, né? Na hora de ler, na hora de aprender a ler. Então, vamos lá, fazer uma revisão desse assunto. Então, aqui, você sabe como é formado o alfabeto, né? E aí, vocês sabem como é formado o alfabeto? Com certeza, né? O alfabeto, ele é o quê? Um conjunto de 26 letras, não é isso? Sendo delas, 5 delas são vogais. E o que sobra, né, já que são 26, 21 delas são consoantes. Vocês já sabiam disso, né? Com certeza. Um conjunto de letras, de 26 letras. Quantas são vogais? 5, né? Quantas são as consoantes? 21, né? Porque 21 mais 5, 26 letras. Tá? Então, a gente colocou aqui uma tabela com todas as letras do alfabeto em letras de forma. Mas nós sabemos que tem a letra cursiva também, né? Que é a que a gente usa. Tem a letra maiúscula, minúscula. A gente vai já falar sobre isso. Então, aqui, ó. Atenção. As vogais que estão no alfabeto são quais? A gente colocou aqui, ó, em forma de GIF. A, E, I, O, U. Né? Isso aqui, desde pequenininho, vocês já aprendem lá no maternalzinho, maternalzinho 2, vocês já vêm conhecendo as vogais, né? E tudo começa por elas. Aí depois vai ser apresentadas as consoantes para vocês, no infantil 1, no infantil 2. Foi dessa forma que aconteceu durante a vida escolar de vocês até chegar hoje, que é onde vocês já estão lendo, né? E as consoantes, gente? Vocês sabem quais são? São 21, a gente já sabe disso. Então, vamos lá pronunciar o som de cada uma para a gente lembrar quais são as consoantes. Vamos lá. A primeira consoante, já que A é vogal, né? A primeira letra do alfabeto é vogal. Então, vamos lá. B, C, D, vão falando junto com a tia. F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, né? Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. O Y a tia colocou bem aqui, mas a tia vai já explicar, tá? Essa questão do Y e do W. Só colocou todas juntas aqui porque as vogais que a gente costuma, que são as vogais que tem no alfabeto, é o A, I, I, O, U, tá? Então, olha aqui. Existem 3 letras no nosso alfabeto que foram colocadas a mais. Há muito tempo atrás, elas eram 23 letras. Com os estudos e as novas regras da gramática, essas 3 letrinhas aqui foram adicionadas. O K, o W e o Y. Mas isso há muito tempo, muito tempo que elas estão fazendo parte do nosso alfabeto, tá? O K, essa letra K, elas são até chamadas letras estrangeiras, porque é muito comum elas aparecerem em nomes relacionados a uma outra cultura, a um outro país, né? A um nome em inglês, né? A uma ou outra língua. Então, elas são chamadas letras estrangeiras, porque elas foram, as palavras de outros países foram se misturando ao nosso português, né?
E aí essas letras precisaram ser colocadas, porque elas fazem parte das palavras que a gente encontra, vez ou outra, em algum produto, né, que a gente compra, que a gente costuma ver em alguma revista. Então, elas precisaram ser inseridas porque é comum a gente encontrar nomes com elas. Então, para a gente aprender a pronúncia delas, tá? Voltadas para o nosso português, elas têm um som parecido com letras do nosso português, que a tia vai já explicar, tá? Então, aqui, por exemplo, a letra W, ela assume o som de uma vogal, tá? Em algumas palavras, quando ela é voltada para palavras que têm o som da letra U, por exemplo. Às vezes ela vai aparecer em nomes de pessoas, ou nomes de algum programa, de alguma revista, aí vai estar lá o W no começo. Aí você tem que pronunciar com o som do U, para ver se encaixa. Senão ela vai adquirir o som de uma consoante, que eu vou já dizer qual é. Nesse caso aqui, eu coloquei W com som da vogal U. Ó, Ulisses, Wesley, Wilson, né? Tem web também. Então, existem palavras com W que você tem que pronunciar com a letra U para ver se é com U ou com a letra V, que é o que a gente vai falar no próximo slide, tá? Que existem palavras que ele passa a ter som de consoante, no caso do W, e som de vogal, como foi essas daqui que a gente viu, tá bom? O W, ele possui som da consoante V também, como eu falei, né? Por exemplo, você pronuncia aqui, não é Wanda, né? É Wanda, como se ele fosse um V. Vanessa, Vilma. Então, você tem que pronunciar, porque às vezes ele vai ter o som de U, ou às vezes ele vai ter som de V, tá? Então, ele, dependendo da palavra, ele é uma consoante, porque ele tem o som de V, ou uma vogal, porque ele tem o som de U. Tá? Então, você tenta com os dois, para ver qual é o que mais vai ficar com coerência, que vai ficar com sentido para você. O nome vai dar de entender. Já o Y, ele é considerado uma vogal porque ele tem o som de I nas palavras que ele está. Por exemplo, aqui, ó, Iago. Iago, como se fosse um I. Iaquisoba, Iaquisoba, IP. Então, vários nomes, não só nomes de pessoas, de produtos, né, de lojas, de revistas, você vai encontrar o Y e ele, embora não esteja colocado entre as vogais, mas ele passa a ter o som, a ser uma vogal, porque ele tem um som de I, tá bom? Então, o Y você já sabe, ele adquire o som de I. Agora, o W tem que pronunciar para ver se ele é, na palavra que você está lendo, uma consoante, um V ou uma vogal, um U. Agora, fique de olho nessa dica. É muito importante que ao iniciar uma frase, você use letras maiúsculas. Início de frase, qualquer uma, você tem que iniciar com letras maiúsculas. E bem aqui depois desse pontinho também, chamado ponto continuando, tá? Depois do ponto continuando, a gente também continua com letra maiúscula. Quando é parágrafo, que não tem mais nada aqui na frente, você não escreve nada, né? Então, não vai escrever com letra maiúscula mais nada aqui na frente, vai escrever embaixo. Tá bom? Então, nome de pessoas, de lojas, de ruas, de cidade, país, a tia vai falar sobre isso em outro assunto mais na frente, em gramática, né? Que é substantivo próprio e comum. Em português também a gente ainda vai ver, mas gravem, aprendam essa dica, decorem, coloquem na cabecinha que início de frase a gente escreve com letras maiúsculas, tá bom? Sempre com letras maiúsculas, certo? Então, boa aula, meus amores. Tenham um bom dia, boas tarefas também. Beijão.